Hoje nós vamos falar sobre copywriting e como você vai usar essa habilidade e o que eu vou ensinar aqui para fazer uma das coisas que todo mundo gostaria de fazer, que é transformar palavras em dinheiro. Continua comigo aqui no vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de como ser um bom copywriter e como você pode transformar essa habilidade em uma máquina impressora de dinheiro. Então, quais são os assuntos que nós vamos abordar aqui nessa aula? Primeiro, o que é copywriting? Segundo, principais erros de uma copy. Terceiro, características de um bom copywriter. Quarto, o que são gatilhos mentais. Quinto, os melhores e mais poderosos gatilhos mentais. Sexto, 5 passos para fazer textos persuasivos. Sétimo, quando usar copywriting. E oitavo, como aprender mais sobre copy e gatilhos mentais. Vamos começar. Copywriting, a arte de transformar palavras em dinheiro. Acho que todo mundo gostaria de aprender isso, né? Como é que eu transformo simples palavras em dinheiro? Você vai aprender aqui nesse vídeo. Continua comigo. O que é copywriting? Vamos começar por aí, pelo básico. É o ato de produzir textos persuasivos que façam o ouvinte executar uma ação desejada. Então a copy é tão simples quanto isso. É você usar palavras, fazer com que alguém execute uma ação que você quer. Que pode ser comprar alguma coisa de você, ou pode ser outras coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de quando você pode utilizar a copy e como ela é útil. Ela é útil na sua vida de uma forma geral. Hoje nós vamos abordar mais o tema ganhar dinheiro com copy. Principais erros na copy. Assim, eu coloquei 2 aqui, que desde que eu trabalho com marketing, eu comecei em 2019, eu já vi muito erro em copy e, com certeza, esses 2 aqui são os que eu mais vejo e os que mais prejudicam uma copy. Uma copy que não tem esses 2 erros aqui já vai ser uma copy bem interessante se ela estiver fundamentada nas outras coisas que eu vou ensinar aqui. Esses 2 erros aqui a gente tem que evitar sempre na copy. Primeiro, falar das características do produto ao invés de transformação que o produto causa. Muita gente, ao vender alguma coisa para alguém, a vender um produto para alguém, ao invés de falar sobre a transformação que aquele produto que ela está vendendo vai causar na vida da pessoa, ela fala sobre as características do produto. Então eu vou te dar um exemplo disso. Digamos que você esteja vendendo um produto sobre tocar violão. Se você simplesmente chega para uma pessoa que a princípio tem interesse nisso e começa a falar que você tem um curso de violão que tem tantas aulas, 50 aulas, que tem acesso vitalício, que custa X, a forma de pagamento é essa, tem esse tipo de garantia, isso você está falando sobre características do produto. O que a gente precisa é despertar um sentimento na pessoa. As pessoas compram por causa de sentimento. A maioria das compras das pessoas, inclusive as suas, é só você parar para pensar as últimas compras que você fez, a maioria das suas compras são emocionais. Tirando aquelas compras como supermercado, coisas essenciais para a sua vida, ok, isso daí não é uma compra emocional. Agora, normalmente, acessórios e coisas que não são necessárias para a sua sobrevivência, você acaba comprando com esse impulso emocional. Então, a gente precisa aprender a gerar nas pessoas essa emoção para você aí sim conseguir persuadir e fazer com que aquela pessoa execute a ação que você quer, que nesse caso é comprar alguma coisa de você. Então, o que seria uma copy desse mesmo produto, né, de violão, só que focada na transformação? Você estudando essa pessoa, ou as pessoas que procuram uma aula de violão, digamos que você chegou à seguinte conclusão: as pessoas gostam de aprender violão normalmente são homens que tocam violão para poder atrair mulheres. Só um exemplo, tá, gente? Eu não sou especialista em curso de violão. Mas digamos que você chegou a essa conclusão após estudar as pessoas que têm interesse em curso de violão. Você vai chegar para essa pessoa e ao invés de falar das características do produto, você vai falar:
Você sabia que tocando violão, com o método que eu ensino, em poucas semanas você aprende e você vai conseguir ser muito mais atraente para as mulheres? Preste atenção, se a pessoa já está buscando isso, quando você fala isso com ela, você já está despertando nela um sentimento. O sentimento daquele cara que ele, através daquela aula de violão, ele vai ser mais atraente para as mulheres. E isso é extremamente forte, é muito mais forte, não tem comparação com você falar as características do produto. Então, a gente precisa, primeiramente, entender isso para conseguir fazer uma cópia extremamente persuasiva. O segundo ponto, não conhecer bem o seu público, que é exatamente o que eu estava falando aqui. Se você não conhece bem a pessoa para quem você está querendo vender, você vai falar um monte de besteira, você vai falar o que você acha que aquela pessoa quer ouvir, você vai entrar no senso comum, e muitas vezes o senso comum não funciona. Que as pessoas têm desejos que muitas vezes elas não deixam muito claro. Então você precisa conhecer muito bem o seu público-alvo, para quem você está vendendo, para conseguir ser muito mais persuasivo na sua comunicação. Como a gente faz isso? Através de pesquisa. A gente pesquisa as pessoas que estão buscando aquele produto. E tem diversas ferramentas para a gente fazer isso. Você pode ir em postagens sobre aulas de violão, por exemplo, aqui no próprio YouTube, e ver os comentários daquilo, o que as pessoas estão falando. Você pode pesquisar no Google, você pode pedir para o ChatGPT gerar características de pessoas que compram cursos de violão. Então, a pesquisa é extremamente importante para você conhecer o seu público-alvo, para você fazer uma cópia mais certeira e para você conseguir convencer a pessoa de comprar um produto de você. Então, é extremamente importante. E muitas pessoas erram nessas duas coisas. Fazer uma cópia sem conhecer para quem ela está vendendo e fica detalhando as características do produto dela, ao invés de de buscar o impacto emocional que aquele produto vai causar na pessoa. Então, você fazendo esses dois ajustes na copy, você já vai mudar muita coisa. Você vai perceber o resultado. Vai por mim. Características de um bom copywriter. Então, quais são as características de um bom copywriter? Primeiro, conhece muito bem para quem ele está fazendo a copy, que a gente falou. É extremamente importante você saber para quem você vai fazer a sua copy, para você ser muito mais persuasivo. Você vai saber exatamente bater na ferida da pessoa e conseguir convencer ela com muito mais facilidade. Segundo ponto, realiza uma única promessa que trabalha apenas uma emoção. A maioria das pessoas, 99% das pessoas, agem de acordo com duas emoções. A dor, a pessoa faz alguma coisa para evitar uma dor na vida dela, porque ela não quer sentir dor, ou pela ganância. Não no sentido pejorativo da ganância. Entenda a ganância aqui como a vontade de fazer alguma coisa. Quando desperta nela aquela gana de fazer alguma coisa. Então, entenda isso como ganância. A pessoa quer alcançar uma coisa que é boa para a vida dela. Então, normalmente somos movidos por essas duas emoções. Nós temos diversas outras emoções, mas normalmente elas são derivadas dessas duas emoções básicas. Dor e ganância. Medo e ganância. Entenda dor e medo ali com a mesma coisa. E ganância. Tá? Então, a outra característica é você não misturar essas duas coisas, tá? Ainda dentro desse tema. Despertar apenas uma emoção. Por quê? Às vezes você está fazendo uma copy muito voltada em, por exemplo, um produto de vender, um método para a pessoa ganhar mais dinheiro. Você está ali inspirando ela, falando que ela pode fazer viagem, que ela pode comprar carro, que ela pode ter uma vida muito melhor e tal. E do nada a pessoa está começando a ficar motivada, e tal, e do nada você vai e começa a bater em dor. Ah, porque você pode não pagar suas contas. Aí o cara pode lembrar de um boleto que ele está devendo ou que vai vencer dali a poucos dias e ele não tem o dinheiro. Então você começa, ao invés de inspirar e cada vez deixar a pessoa mais inspirada, você começa a quebrar essa inspiração. Ou você vai na dor do início ao final e vai colocando ali essa questão do medo na pessoa e no final você apresenta uma solução para ela, ou você vai só na ganância e vai do início ao final para você não perder esse impacto. Porque se você ficar revezando entre uma e outra, a tendência é que você não consiga atingir o ápice, nem do medo, nem da ganância. Então, o nosso objetivo é isso, de ir despertando esse sentimento progressivo na pessoa ao ponto dela executar a ação que você quer que ela execute, em função dessa emoção básica que nos move no dia a dia. Então,
Uma outra característica de um bom copywriter é que ele consegue equilibrar a promessa e a prova. Não adianta você prometer muito também transformação daquele produto, meu produto vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, é maravilhoso, é isso, se você não consegue provar que o seu produto faz aquilo. Então, se você acha um equilíbrio entre a sua promessa e a prova, você vai ali conseguir montar um produto muito bom. Então, não pode ter prova de menos para promessa de mais. Cada promessa tem que ter uma prova. Quando você acha o equilíbrio entre os dois, essa copy se torna muito mais persuasiva. Você, sabendo fazer isso, você vai se tornar um copywriter muito melhor. Outra característica é saber usar as armas mais poderosas da persuasão, os gatilhos mentais. Essas são ferramentas que fazem toda a diferença para você conseguir vender alguma coisa para alguém. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Primeiramente, o que são esses tais gatilhos mentais, né? Bom, são mecanismos cerebrais que tornam mais rápidos o processo de decisão de alguém. Os processos de decisão de alguém. Eu não vou entrar muito na parte científica e técnica, que acaba que fica difícil a compreensão. Eu percebi com o tempo que é mais fácil a gente trabalhar em exemplos de gatilhos mentais, para isso ficar mais claro para você e mais rápido, tá? Então, entenda isso. São coisas que a gente já está programado para fazer. São estímulos que a gente está programado a responder a eles. Então, vamos para alguns exemplos aqui que você vai ver como que funciona essa questão de gatilhos mentais. Eu coloquei aqui 5 que eu considero os principais gatilhos mentais. Tem muitos outros, tem dezenas de gatilhos mentais, talvez centenas, tem muitos mesmo. Mas esses aqui são extremamente poderosos. É até difícil ranquear eles. Eu posso ter sido injusto e deixar um ou outro muito importante de fora, mas esses aqui tem que estar. Tem que ter esses gatilhos mentais em toda a comunicação com o objetivo de venda para alguém. São 5 esses gatilhos mentais. Primeiro, autoridade. O que é um gatilho mental de autoridade? O que é esse mecanismo que é automaticamente executado dentro do seu cérebro quando o gatilho de autoridade é acionado? Por exemplo, quando você está dirigindo por aí e um policial pede para você parar, o que é que você faz? Você segue ou você para? Você para. Por quê? O seu cérebro já está programado para obedecer aquela pessoa que naquela situação é uma autoridade perante você. Então, automaticamente você para. Um outro exemplo é, por exemplo, quando você vai numa consulta médica que o médico fala, ó, você está com isso, você tem que tomar esse remédio para melhorar. Você fica batendo de frente com o médico? Você tende a ouvir. Por quê? Porque você sabe que ele é uma autoridade naquilo que ele está fazendo. Ele estudou para saber aquilo ali. Você simplesmente, através desse mecanismo automático do seu cérebro, você entende que aquilo ali é o correto. Como a gente vai utilizar esse gatilho de autoridade na venda? Você tem que apresentar para a pessoa que você sabe daquilo que você está falando. Ou que a pessoa que vai ministrar aquele curso que você está vendendo, digamos que não é o seu curso, é o curso de alguém que você está vendendo, é uma autoridade naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está ensinando. Fazendo isso, você vai sim conseguir ter mais resultado no convencimento de uma pessoa. O mais importante, o empilhamento desses gatilhos mentais tende a deixar você muito mais persuasivo. Se você consegue empilhar um gatilho no outro, apresentando ele em sequência, você torna quase que inevitável a venda, a persuasão de alguém. Você conseguir persuadir alguém. O segundo gatilho mental é o gatilho da escassez, que também é um gatilho que a gente está muito acostumado a responder automaticamente a ele. Um grande exemplo do gatilho de escassez é, por exemplo, a Black Friday. A Black Friday, a gente sabe, é a última sexta-feira de novembro. É uma oportunidade que a gente tem de comprar as coisas com um preço muito mais baixo. Eu estou falando das empresas que trabalham honestamente, tá? Não estou falando daquelas que vendem por metade do dobro, não. As empresas que vendem com um descontão na Black Friday, você sabe que a sua oportunidade é aquela. Se você não comprar naquela sexta-feira, só na próxima, e você nem sabe se o preço vai ser o mesmo do que nessa sexta-feira, porque as coisas tendem a aumentar o preço com o passar do tempo, né? A maioria das coisas. Então você tem ali na sua mente uma escassez. Eu tenho só essa sexta-feira, só até meia-noite para poder fazer isso daqui. Se eu não fizer, eu perdi a oportunidade. Então você também precisa, na sua comunicação, fazer esse processo de escassez. Ele é um dos mais poderosos que existe para uma pessoa executar uma ação, nesse caso comprar de você, quando você consegue colocar escassez naquilo que você está vendendo.
Tá? Próximo ponto, prova social, também é um gatilho mental automático para a gente. Por exemplo, você provavelmente já pesquisou alguma coisa que você ia comprar e você viu, sei lá, na internet, embaixo dos produtos, lá, os comentários das pessoas que compraram. Se tiver muito comentário positivo dizendo que aquele produto é muito bom, você se sente mais motivado a comprar ou não? Com certeza você se sente mais motivado, porque você está vendo que diversas pessoas compraram e gostaram daquele produto. Então, a tendência é que você goste também. E aí, automaticamente, gatilho mental na sua mente. Você acredita que aquilo é bom, que você pode comprar porque aquilo é confiável, porque tem outras pessoas que estão validando aquilo. Então, é outra coisa que a gente precisa fazer também na copy para conseguir despertar na pessoa o desejo de comprar de você. Outra coisa, o pertencimento. É muito difícil a gente ir contra o pertencimento. O que é esse gatilho mental? Digamos que você está, sei lá, você é uma pessoa que bebe e está parando de beber, mas você saiu para um lugar onde só tem amigos que bebem. E eles começam a falar com você para você beber e tal, para entrar no mesmo clima das pessoas e tal. A tendência é que você vá e beba também. Por quê? Porque todo aquele grupo está fazendo aquilo. Se todo o grupo está fazendo aquilo, a tendência é que você faça também. Você pode resistir, mas é muito difícil. Você sabe que no seu cérebro é muito mais difícil você resistir do que você ceder àquilo. Então, o pertencimento também é um gatilho muito difícil de você ir contra ele. Também é possível você colocar numa copy e uma estratégia de vendas. Efeito manada é um outro gatilho muito poderoso. Tem até um exemplo bem engraçado de uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava no shopping, saindo de uma sessão de cinema, já era tarde, o shopping estava fechando, estava meio que todo mundo indo embora na direção da porta do shopping. Aí, do nada, quando a gente estava chegando na porta, começa uma correria no sentido contrário, entrando para o shopping de novo. E a gente não entendeu nada, né? Tipo, saiu na mesma direção de todo mundo. E daqui a pouco o pessoal foi se acalmando e tal, a gente foi seguindo na direção de ir embora de novo e a gente perguntou o que é que tinha acontecido. Tinha um rato que quase entrou no shopping. Algumas mulheres se assustaram, deram um grito e começaram a correr. Todo mundo que estava indo naquela direção não entenderam por quê e começaram a correr também. Isso é um exemplo perfeito do efeito manada. Você acaba fazendo automaticamente, gatilho na sua mente, todo mundo está fazendo, está todo mundo correndo numa direção, a tendência é que você corra naquela direção também. É um efeito manada e ele é extremamente poderoso. É muito difícil nessa situação, por exemplo, imagina você, todo mundo correndo na direção contrária, você iria correr na direção do perigo, que você não sabe o que é, poderia ser um assalto, poderia ser qualquer coisa, você iria na direção do perigo? Não. Nossa espécie sobreviveu exatamente porque ela foge do perigo, ela sabe a hora de fugir do perigo. Então, o efeito manada é extremamente poderoso e a gente também consegue fazer, colocar ele na copy e também em estratégias de vendas, de equipe comercial, por exemplo. É possível fazer. E o empilhamento de todos esses gatilhos mentais vai tornar sua argumentação, sua copy, seu X1, né? Muita gente fala do X1, aquela venda no 1 a 1, muito mais persuasiva. 5 passos para fazer textos persuasivos. Um processo que você pode seguir, né, para conseguir ser mais persuasivo na sua comunicação. Primeira coisa, você precisa chamar a atenção da pessoa para te ouvir. Não adianta você começar a falar sobre transformação do produto e a pessoa nem parou para prestar atenção em você ainda. Então, primeiramente, você tem que chamar a atenção da pessoa. Depois que você conseguiu chamar a atenção, o próximo passo é criar uma conexão. Você, digamos que tem 2 pessoas tentando vender para você. Com quem você vai fechar uma venda? Com a pessoa que está criando uma conexão com você, está conversando, está tentando entender aí a sua dor, o que, é que você está precisando em relação ao produto, ou uma pessoa que simplesmente está querendo empurrar o produto em cima de você? A tendência é que você feche com a pessoa que está querendo te ajudar, que está criando uma conexão com você. Então, é extremamente importante a gente fazer essa conexão quando a gente está fazendo uma copy, quando a gente está fazendo um texto persuasivo. Apresentação do problema. Após criar a conexão, você precisa apresentar o problema que aquela pessoa está enfrentando. Às vezes a pessoa nem sabe que está enfrentando o problema, mas você deixa isso claro para ela. A partir do momento que você faz isso, ela sente um incômodo. E aí você não pode deixar a pessoa com esse incômodo. Você tem que ir lá e apresentar uma solução para aquele problema. Então é aí que a gente apresenta a solução, que normalmente é o produto que a gente está vendendo, seja como dono desse produto ou se a gente estiver vendendo o produto de uma outra pessoa.
E é a hora que a gente vai fazer a oferta daquele produto. A gente apresenta a solução, né, que é a transformação pelo qual a pessoa vai passar com aquele produto que a gente está vendendo. E aí a gente entra na oferta. Aí sim a gente entra naquele detalhamento e tal. Preço, forma de pagamento, garantia, aí tudo bem. Não é que você não vai fazer nunca isso. Você vai fazer, só que no momento correto, que é agora, na hora da apresentação da oferta. Você já chamou a atenção, você já criou conexão, você já apresentou o problema, você já apresentou a solução, agora você vem com detalhamento. Por quê? Toda a parte que você fez antes dessa apresentação do detalhamento, você estava convencendo a parte emocional da pessoa a comprar o seu produto. E, como a gente falou no início da aula, a parte emocional é o que faz a pessoa comprar. Mas depois que passa a parte emocional, começa a vir aquela vozinha no subconsciente dela, que é a parte racional do cérebro, falando com ela. Ah, será que você precisa disso mesmo? Poderia esperar um pouquinho mais. Será que você precisa comprar isso agora mesmo? E é aí que a gente começa com a oferta, dando um preço bacana, dando uma forma de pagamento que seja mais confortável, dando garantia, ou seja, se você comprar, de tudo você devolve, entendeu? Então é aí que a gente coloca a escassez também, aí que a gente coloca mais gatilhos mentais para convencer a parte racional do cérebro da pessoa. Convencendo o emocional e o racional, pronto. Aí você fechou aquela venda. Quando você deve usar copywriting? Você pode usar copy em tudo, absolutamente tudo. Você pode usar copy em anúncios, você pode usar copy em post em redes sociais, seja ele com objetivo de venda ou simplesmente de comunicação. Você pode gerar através de títulos e corpo de e-mail, né? Através de um e-mail, você pode usar o copy. Você pode usar a copy em conversas de WhatsApp, você pode usar a copy com o seu marido, com a sua esposa, você pode usar a copy com o seu filho, você pode usar a copy no seu convívio, no seu dia a dia. Depois que você aprende a fazer copy, a utilizar gatilhos mentais e comunicar de forma persuasiva, você vai se transformar em outra pessoa, que vai conseguir muito mais fácil os seus objetivos. Porque você vai ser uma pessoa muito mais persuasiva e vai saber usar uma comunicação ao ponto de convencer uma pessoa a executar uma ação que você deseja que ela execute. Então, copy é bom para a vida. Você pode utilizar qualquer coisa, inclusive sedução. Também é uma coisa que você consegue, através de copy, ser muito mais sedutor ou sedutora, né? Como aprender mais sobre copy e sobre vendas online? Então, primeiro se inscrevendo aqui no canal. Você vai aprender mais, porque eu vou postar vídeos periodicamente aqui ensinando diversas técnicas de copy, de vendas online, de anúncios online, diversas estratégias e ferramentas que são utilizadas para a gente conseguir vender online e viver disso, viver do marketing digital. Me seguindo no Instagram, você também vai aprender muita coisa, que eu compartilho muita informação lá, também apresento meu dia a dia, enfim, você consegue se aproximar um pouco mais de mim. E sendo meu aluno, você também consegue aprender muito mais sobre copy, sobre vendas online. Todos esses links da minha rede social e dos meus produtos, mentorias, cursos, você vai achar abaixo desse vídeo aqui. Então, são as formas de você aprender mais copy, aprender a vender mais e viver do marketing digital. Então, é isso por essa aula. Vou ficando por aqui e até a próxima.